tivemos na Câmara Municipal a votação de um projeto de lei que revoga o projeto 351 de 2025, que era aquele projeto polêmico que eu falei no início do programa, que autorizava a construção de prédios de até 20 andares no bairro do Alto. Logo no início da sessão, o projeto foi apresentado, posteriormente ele seria encaminhado para as comissões, mas aí foi apresentado um requerimento solicitando a realização de uma sessão extraordinária para a votação do projeto, hoje mesmo, nessa terça-feira. Vamos ver aí o primeiro momento em que o projeto é apresentado e lido em plenário. Projeto de Lei 007 de 2026, ementa, revoga a Lei Complementar número 351 de 19 de dezembro de 2025 e dá outras providências. Câmara Municipal de Teresópolis decreta e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Sala de Sessões, 28 de abril de 2026, vereadores. Será encaminhado às comissões. Aí foi lido dessa maneira, seria encaminhado às comissões, quer dizer, aí não seria votado hoje, teria que ter os pareceres, etc. Mas aí houve um requerimento de vereadores também, de vários vereadores, para que o projeto fosse votado hoje ainda em sessão extraordinária. Para quem não conhece o trâmite da questão do Legislativo, existe toda sessão ordinária da Câmara, tem uma pauta dos projetos que serão votados. Então, se o projeto ele não estava incluído nessa pauta, ele só pode ser votado no mesmo dia, se for em sessão extraordinária. Aí alguém tem que apresentar um requerimento solicitando essa sessão extraordinária. Aí é realizada a sessão ordinária comum, com a leitura de projetos de lei, com a questão das moções, e posterior à votação, ao encerramento da sessão ordinária, acontece uma sessão extraordinária que vai se ater apenas àquele tema. Né? Apenas vai abrir a sessão, vai votar, se alguém for debater ou se pronunciar, tem que ser apenas relativo àquele tema. É diferente da sessão ordinária, que a gente tem a chamada fala de liderança, onde os vereadores podem discorrer ali sobre variados temas. Então a gente explica aqui mais ou menos para o pessoal de casa poder entender um pouco aí esse trâmite, e a partir daí a gente agora vai ver o segundo momento, onde já numa sessão extraordinária, posterior aí ao encerramento dos trabalhos, foi iniciada uma outra sessão. Você vai ver que a sessão é rapidíssima, apenas para a votação do projeto. Vamos conferir. Edital. O vereador Luciano Santos, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, usando as atribuições legais que são conferidas e respeitando o parágrafo 1º do artigo 39 da Lei Orgânica, que torna-se público que a reunião extraordinária do dia 28 de abril de 2026 terá a seguinte ordem do dia: discussão e votação da proposição abaixo, projeto de lei número 007 de 2006, de autoria dos vereadores, revoga a lei complementar número 351 de 19 de dezembro de 2005 e dá outras providências. Câmara Municipal de Teresópolis, 28 de abril de 2026, presidente e vereador desta casa, Luciano Santos. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam com estão aprovado. Algum líder gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Doutor Amorim. Depois, vereador Totoro Alain. Bom, depois os vereadores se pronunciaram, mas pouco sobre a questão do projeto em si. O que a gente vê, como eu falei no início do programa, é que a questão da pressão popular, dos movimentos, do posicionamento das pessoas através das redes sociais levou a Prefeitura e a Câmara a reverem, né, a votação anterior, lá de dezembro do ano passado. Essa votação ela tinha sido questionada em plenário pela vereadora professora Amanda, que não esteve hoje na sessão, tinha um compromisso já assumido anterior fora do município e não pôde estar presente. Mas vale lembrar que a vereadora, inclusive, havia apresentado um requerimento questionando a forma como foi votada a lei no mês de de novembro do ano passado. Né? No final do ano passado, já foi em dezembro, né? Foi ali a última sessão
se eu não me engano, foi para a penúltima sessão. Depois teve uma última sessão de votação das contas do ex-prefeito Vinícius Clausen, e anteriormente teve a votação do projeto. Na época, a gente falou aqui no programa, no ao vivo daquele dia, que a gente leu, botou a leitura dos projetos e comentou: olha, a gente terminou a sessão sem saber que projeto é esse. E eu acredito, falava no dia, que tem vereador que também votou sem entender, porque o projeto foi lido assim: projeto número 3, projeto de lei 351/2025, de autoria do projeto do Poder Executivo. E não foi dito que altera a lei tal, que é a lei do zoneamento, que cria condições para a construção de prédios com um maior número de andares do que o previsto aí anteriormente, né? Nada disso foi falado, foi debatido, foi lido em plenário. E a gente já falava naquela época que uma lei desse porte não poderia ser aprovada pela Câmara sem que houvesse o devido debate junto à sociedade. Isso é muito claro, é uma lei que mexe com muitas questões, né? Desde a ocupação de terrenos, também os efeitos, os impactos sociais e demográficos na região do bairro do Alto e os precedentes que poderia abrir para outros projetos semelhantes. Então, desde aquela época, nós temos aqui aberto debate, chamamos várias pessoas que pudessem se pronunciar a favor do projeto. Na época, ninguém se manifestou de vir aqui ao Cidade Agora. Por outro lado, as pessoas do movimento contrário vieram e expuseram aqui os seus pontos de vista. Entrevistamos advogados que entraram com ação, entrevistamos pessoas que fizeram protestos e a gente parece que estava seguindo a linha de justamente essa conclusão. Havia muito mais da opinião pública contrário à lei do que favorável, né? Então, pela facilidade de encontrar pessoas que vinham questionar a lei e a dificuldade de encontrar quem a defendesse, os próprios vereadores não se pronunciaram a favor da lei, etc. Alguns vereadores, a vereadora professora Amanda já havia feito questionamento da votação, e os vereadores Igor Faraco e Márcia Valentim chegaram a se posicionar de que poderia ser revista, de que era necessário um maior debate com a sociedade. No mais, houve um silêncio da maior parte dos vereadores. Essa é a grande realidade. Mas o que consta é que agora, né, a lei foi revogada e não será construído, pelo menos, com autorização de Câmara e Prefeitura, e, consequentemente, então, não vai acontecer um prédio com 20 andares no bairro do Alto. Quero agradecer aqui a Adriana Parisi, mandando boa noite para a gente, a Grécia Silveira e também a Ana Maria Oliveira. E agradecer ainda o Israel Cruz, a Bruna Bruno e o Agostinho, meu amigo Agostinho Ferraz Popular Carreirinha, que esteve aí comemorando aniversário, né, e também mais um aniversário do seu projeto Bombeiro Mirim. Parabéns aí, meu amigo. Vamos seguindo aqui com o nosso boletim da Câmara. A sessão não foi relativa só a isso. Tivemos outras questões que foram abordadas e nas falas de liderança, o vereador Paulinho Nogueira falou de vários temas, entre eles a questão dos conselheiros tutelares. Na semana passada, circularam nas redes sociais algumas postagens falando da dificuldade de pagamento relativo ao conselho tutelar. Não que o pagamento não estivesse sendo feito, mas que o pagamento estaria sendo feito em sistema de RPA, né, de pagamento de autônomo, e isso não estava agradando os conselheiros, que pediam uma revisão aí na prefeitura dessa maneira de pagamento, e parece que o acordo está acontecendo, pelo menos é o que disse o vereador Paulinho Nogueira. Vamos conferir. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, quem nos assiste. Senhor presidente, primeiro dizer que estava nas redes sociais a questão do conselho tutelar. Ontem tive oportunidade de conversar com o secretário de governo e eles tiveram uma reunião, né? E aí deixou claro para eles que o governo quer caminhar juntos
né, querem avançar dentro do Conselho Tutelar. Então, ficou definido nesta reunião que será pago o repasse deles, que é o atraso, e também a criação da matrícula. Então, com certeza, eles estão vendo, dentro do sistema do município, de que forma poderá criar esse número de matrícula para eles, para que também não traga nenhum prejuízo ao executivo e nem próprio a eles do Conselho Tutelar. Então, parece que agora eles estão bem alinhados lá no governo, conversaram bastante, né? Parece que o Tiago, que esteve lá nesta reunião, e aí eles conversaram e com certeza chegaram a um denominador comum para que atenda o Conselho Tutelar. Senhor presidente, eu gostaria também aqui de agradecer ao Executivo pela colocação do recapeamento asfáltico em Prata dos Aredes, e daqui a pouco nós estaremos avançando para Canoas e também Varginha. Também, senhor presidente, gostaria também de agradecer o atendimento que nós tivemos também, né, lá no Jardim Serrano. O vereador, Vossa Excelência Calé, ele tem uma solicitação nessa casa para o asfalto da Cerejeira, e aí eu também tenho uma solicitação nessa casa para a Cerejeira. Então foi feito realmente um trabalho sensacional lá para aquela comunidade. Será com certeza finalizado no sábado, né? E aí, com certeza, aquela comunidade terá mais acesso àquela escola com mais tranquilidade. Também fizemos uma outra rua dentro do Jardim Serrano, né, que é o Ricardo Timóteo, e, com certeza, atendendo às comunidades. Senhor presidente, também gostaria de enfatizar aqui... Bom, já a gente traz outros temas aí que o vereador falou, porque agora a gente abre espaço também para a fala da vereadora Márcia Valentim, que comentou sobre a iluminação da RJ 130, que foi entre outros, né, o seu mandato, e apresentou essa solicitação ao governo do Estado e tem sido atendida, mas ela ressaltou que em alguns pontos a iluminação que foi colocada já estaria apresentando problemas. E aí, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Vamos ver aí o apelo que a vereadora fez para que seja revisto esses pontos onde a iluminação não está contente, para evitar risco para pedestres e também motoristas. Vamos conferir. Bom dia, senhor presidente. Só para dizer que a gente solicitou a iluminação da RJ 130 e realmente está acontecendo. A RJ 130, toda a extensão de rede está acontecendo ali. Porém, o que está acontecendo é que as pessoas estão, né, vindo até a gente e solicitando a melhora da iluminação, porque as lâmpadas que foram colocadas ali, elas estão piscando, podendo causar acidente. E eu quero dizer que a gente já entrou com ofício para o DER, pedindo o conserto ali daquelas lâmpadas. É uma melhoria que está sendo feita, aí toda melhoria no início, né, até você se adaptar, até as lâmpadas se adaptar e a extensão de rede acontecer de forma ideal, tem esses imprevistos, mas a gente já pediu ali a solicitação da melhoria. Obrigada, senhor presidente. Está aí, então, a importante reivindicação da vereadora Márcia Valentim para toda a extensão aí da Teresópolis-Friburgo, especialmente aqui na região do município de Teresópolis, né? Já que é uma questão estadual, mas ela é legisladora do nosso município de Teresópolis, pelo menos atualmente, né? Até porque a vereadora pleiteia aí uma pré-candidatura a deputada federal e também, né, pode amanhã depois estar legislando aí a nível mais alto. Mas é importante a reivindicação feita pela vereadora. Com relação ainda a questões debatidas lá no plenário, eu vou trazer uma fala do vereador Diego Barbosa, porque tem muito a ver com o que eu falei ontem aqui no programa, sobre a questão de analisarmos como cidadão que, por mais que você não simpatize com um determinado governo municipal, estadual, federal,
e faça suas críticas e não vai querer amanhã depois votar nesse governo, você não pode torcer para as coisas darem errado. Pelo contrário, né? Tem que torcer para que eles acertem. Mesmo que errem em alguma coisa, que acertem em outras. Porque quando eles acertam, o beneficiado é a comunidade. Quando erram, também quem é prejudicado é a comunidade. Então é importante a gente colocar isso, porque quem torce contra o tempo todo, ou só para dizer que tem razão, é um pensamento meio louco. E quem outros torcem contra o tempo todo por causa da política. São outras questões. Mas o Diego colocou muito bem. Nós sabemos que o município de Teresópolis é um município conservador e a direita, nas últimas eleições presidenciais, teve votação esmagadora em relação à esquerda e especialmente, né, a candidatura do PT, que não chegou aí nas duas últimas eleições a 30% dos votos da cidade. Né, enquanto a direita, com o bolsonarismo principalmente, com o Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições, teve mais de 70%, beirando 75%, quase 80% dos votos, chegando já no segundo turno. E mesmo assim o governo federal tem atuado trazendo alguns benefícios na área de saúde para o município. Então, dar o mérito que existe e entender que o governo tem que agir assim, o governo não tem que privilegiar só aquelas regiões onde tem maior votação, e também a população, mesmo que não vote naquele político, reconhecer as coisas boas que são feitas. Eu acho isso interessante e importante para a gente sair um pouco dessa polarização que acaba nos levando a torcer para as coisas darem errado só para dizer que estamos com a razão. Vamos ver o que falou o Diego Barbosa. Bom dia, presidente, vereadores, a quem nos assiste em casa. Presidente, também para somar com a fala dos meus colegas, doutor Morim, vereador Bruninho, vereador Paulinho Nogueira. Ontem foi um dia muito importante para a nossa cidade e uma vitória muito grande para a saúde pública do nosso município, né? A gente sabe que com mais desafios que a gente enfrente na saúde, isso é histórico, não é uma coisa de agora, a gente tem que comemorar os passos que a gente vai avançando e que esses passos podem promover mais dignidade para a nossa população, né? Ontem foi um dia muito importante com essa inauguração desse centro de radioterapia, ali do São José. Os vereadores vão lembrar, nós estivemos em caravana lá com todos os vereadores, lá na ministra Anísia, falando, pedindo essa habilitação, o prefeito liderando, pedindo essa habilitação para a radioterapia aqui em Teresópolis. O governo federal investiu, em média, 15 milhões de reais lá no São José, entre infraestrutura, obra, equipamentos. Doutor Amorim bem disse, esse acelerador linear de radioterapia, existem pouquíssimos equipamentos desses no nosso país. Então, a gente vai ter aqui o que de mais tecnológico tem no mundo, não é só no nosso país, nesse tratamento, né? Geralmente, esses equipamentos, quando eles tratam da radioterapia, eles afetam aquela área que é a área do tumor, mas ele pega alguma parte de tecido bom também. Esse equipamento que foi instalado lá, ele pega exatamente em cima dessa área danificada e ela não danifica o tecido em volta, ou parte desse tecido em volta. E isso é um direito que as pessoas têm, né? E aí eu quero parabenizar e dar nome ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque a gente tem que dar nome. Tem gente que tem vergonha de falar porque é o Lula, porque a Teresópolis é uma cidade que vota, a maioria no Bolsonaro. Não tem problema, as pessoas votem quem elas quiserem. Mas a grandeza do verdadeiro homem público, da pessoa que defende de verdade a população, é não olhar por questão eleitoral. O presidente sabe que aqui em Teresópolis a maioria das pessoas vota na direita e vão votar na direita. Mas mesmo assim, ele está investindo aqui em Teresópolis. Essa é a grandeza de quem defende de verdade a população, de pessoas que atravessam a barreira política eleitoral e pensam no povo. Se nós formos olhar para os últimos anos do investimento do governo federal aqui, nós vemos o Instituto Federal que está vindo aqui para Teresópolis. Você não tem noção, vai ser o primeiro Instituto Federal da região serrana. Não tem esse Instituto em Petrópolis, não tem em Guapi, não tem em Friburgo. E esse Instituto Federal vai vir para cá, para dar direito a estudo, graduação gratuita, de qualidade.
A gente sabe que muitas vezes pessoas das escolas particulares prestam vestibular para ir para os institutos federais, que são os melhores do nosso país. E Teresópolis vai receber um polo Instituto Federal, como vai receber, o vereador Paulinho esteve lá com a gente, os outros vereadores também, esse direito da Quinta Lebrão, título de propriedade, não é papel que o vento vai levar, é a pessoa ter o documento da casa dela e ela ir no banco, por exemplo, e conseguir financiamento para ela reformar a casa dela. Como muitas casas não tem nenhum banheiro dentro de casa, que isso é dado também. Tem muitas famílias que não conseguem ter um banheiro dentro da sua própria casa. E ela vai poder pegar esse documento da casa dela e ir lá e financiar uma reforma. Só que hoje ela não consegue, porque ela não tem. Paulinho, da área do urbanismo, a vida inteira do planejamento, sabe disso. Você não consegue pegar um financiamento para reformar a sua casa se você não tiver a documentação que comprove, de fato, que aquela casa pertence a você. E o governo federal está fazendo isso, sendo mais de 10 mil títulos de propriedade. Bom, como eu falei, né, a gente pode ser crítico, e eu sou, né, ao governo federal, e muito, né, apesar de alguns não acharem, porque a gente não fala o tempo todo do que só das coisas ruins, porque existem coisas boas acontecendo e a gente tem que falar. Né? Não dá para você, tendo um debate político, você não gosta de um determinado governo e tudo que acontece nele você desqualificar. Acho que não é por aí, gente, porque a gente perde o senso de realidade. A gente está perdendo muito o senso de realidade. A gente está, como eu falei, as pessoas estão torcendo para as coisas darem errado, porque pensa na defesa de um ídolo político, seja de um lado A ou B. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que torcer para as iniciativas públicas funcionarem, porque a gente depende deles. Não tem jeito. A gente depende de prefeito, de governador, de presidente, senador, deputado estadual, deputado federal, vereador. Nós não estamos dizendo aqui para você não criticar, não é isso. É não torcer contra, só para dizer que está certo. Isso é que é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, acho que o vereador falou um pouco disso aí. Bom, para fechar, nós temos outras coisas. E antes de colocar o vereador Paulinho Nogueira, que fala sobre outras comunidades, e é importante a gente colocar para as comunidades também saberem o que está se falando lá delas, né, o que pode ser resolvido ou não, o nosso querido Israel lá de Água Quente falando, e está sempre reprisando aqui essa fala, né, Israel? E um dia eu vou dizer que está tudo beleza, melhorado. A estrada que liga Água Quente a Motas, uma importantíssima ligação do 2º com o 3º distrito, um eixo do interior com o outro, né, a BR-116 com a RJ-130, e a estrada está uma buraqueira só, né? Lamentável. Também agradecer aqui ao Marcelo Rabelo Maluf, nos acompanhando lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, parabenizando pelo programa. Valeu, Marcelo. Meu amigo José Carlos, grande vascaíno, também nos acompanhando. Um abraço, Zé Carlos. Vamos ver mais um trecho aí do que falou o vereador Paulinho Nogueira. Senhor presidente, também gostaria de enfatizar aqui que foi feita também uma moção, Vossa Excelência Calé, e eu já tenho um pedido também nessa casa, e aí peço até a ele que a gente, podendo assinar junto essa moção, que é o recapeamento asfáltico de toda a Abelardo da Cunha. Então, nós temos pedido, mas Vossa Excelência também entrou aqui hoje com uma moção, então gostaria de pedir a Vossa Excelência se pudéssemos assinar juntos, para que a gente caminhe juntos lá, dentro dessa comunidade, né? Tem outras demandas dentro da comunidade, que vai chegar até Vossa Excelência também, junto, para que a gente vença lá, né? Então, com certeza, caminhando juntos dentro da comunidade, a comunidade consegue avançar muito mais. Senhor presidente, gostaria também de agradecer aqui ao secretário de Limpeza Urbana, o Charles, que vem realmente com grande afinco atendendo dentro das comunidades. Limpeza, capina, limpeza, roçada. Ele realmente tem se mostrado com muito, muito afinco dentro do Executivo para que as coisas aconteçam. Então, agradeço, né? Realmente ele tem trabalhado com muita vontade para que atenda todas as comunidades. Nós temos vários pedidos. Eu hoje devo ter ali quase 30 ofícios para protocolar dentro do meu gabinete para que realmente venham acontecendo as demandas
que chegam no nosso gabinete para que realmente a comunidade seja bem atendida. Uma outra coisa, presidente, gostaria mais uma vez aqui de agradecer ao secretário de Agricultura, o Marquinhos, que ele tem se empenhado na questão de colocação de recapeamento asfáltico. No sábado, a equipe toda trabalhou, né? Então, é só realmente agradecer, porque o Executivo tem buscado atender tanto o interior quanto a cidade. Muito obrigado, presidente. Vereador, tomara que atenda mesmo, que precisamos. Tem muito lugar precisando aí de rua ser consertada, hein? Que esse trabalho não pare, porque é mais do que necessário. E assim a gente conclui o nosso boletim da Câmara.